A santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém, amém. Queridos irmãos e ouvinte da reflexão sobre Deus que venho hoje aqui compartilhar com toda a irmandade, com todos aqueles que ouvirem nesta manhã esta meditação sobre intimidade com Deus. Quando o coração se torna morada do céu. Então vamos hoje aqui falar um pouco sobre a intimidade com Deus, quando o coração se torna morada do céu. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago capítulo 4, verso 8. Intimidade com Deus não é religião, é relacionamento. Muitos confundem intimidade com religião. Religião é sistema, intimidade é conexão viva. Milhares oram, jejuam, vão à igreja, mas nunca se aproximaram da verdade. Fazem por hábito, por medo, por cultura, mas Deus quer amizade, proximidade, amor verdadeiro. Já não vos chamo servo, mas amigos. Evangelho escrito por João, capítulo 15, verso 15. Intimidade é construída no secreto. Deus não marca encontros em palcos. Ele espera você no secreto. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Mateus, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, no verso 6. É ali, quando ninguém vê, que a alma é visitada. Não há performance, não há filtro, só verdade. Quem anda com Deus carrega o perfume da presença. Moisés desceu do monte com o rosto brilhando, não porque pediu, mas porque ficou com Deus. Falava o Senhor com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Livro de Êxodo, capítulo 33, verso 11. A intimidade deixa marcas, transforma palavras, gestos e decisões. Quem vive com Deus carrega algo que o mundo não entende, mas reconhece. Intimidade é escolha diária. Você escolhe com quem anda. E isso vale para Deus também. Você pode viver salvo, mas distante. Justificado, mas frio. Com a Bíblia na estante, mas sem voz no coração. Intimidade é relacionamento cultivado com tempo, silêncio, palavra, adoração
e rendição. O coração dividido não sustenta intimidade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mateus 22, verso 37. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 22, verso 37. Deus não quer parte, Ele quer tudo. Não é perfeição, é entrega. Ele não exige que você seja forte, apenas que seja sincero. A intimidade não nasce na pressa. Relacionamento profundo não se constrói em correria. Você precisa parar, ficar, ouvir, esperar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, verso 10. Glória a Deus, aleluia. Algumas coisas Deus só sussurra quando o barulho cessa. Deus não ama mais quem é íntimo, mas se revela mais a quem busca. Todos são amados, mas nem todos conhecem o segredo do Pai. O Senhor confia os seus segredos aos que os temem. Salmos, capítulo 25, verso 14. A intimidade é um campo sagrado. Quanto mais você busca, mais ele se deixa encontrar. Intimidade gera obediência natural. Você não obedece por medo, você obedece porque ama. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Evangelho escrito por João, capítulo 14, verso 15. Quanto mais perto de Deus, menos será necessário esforço para obedecer. Seu coração começa a desejar o que o coração dele deseja. Intimidade fortalece o dia mau. Há momentos em que tudo balança: finanças, saúde, amigo, ministério. Mas quem tem intimidade com Deus permanece de pé, porque a raiz é profunda. A fé não depende das circunstâncias, depende da presença. Intimidade é o maior propósito da vida. Antes de fazer por Deus, você foi chamado para estar com Deus. Designou 12. Deus designou 12 para estarem com Ele. Marcos, capítulo 3, Evangelho escrito por Marcos, 3, verso 14. O maior chamado não é pregar, cantar, curar, liderar. É conhecê-lo, amá-lo, viver com Deus. Esse é o maior chamado. Ser filho, não apenas servo. Ser filho, não apenas servo. Leitura bíblica sugerida, João, capítulo 15, para refletir. Vamos ler o capítulo 15 de João e refletir. Você serve a Deus, mas anda com Ele. Sua vida de oração tem sido uma conversa ou uma obrigação? Medita. Você sente prazer na presença
ou sente apenas dever? Como que nós estamos nos comportando? Nós estamos se achegando para a presença de Deus por um prazer ou só pelo um dever? Versículo da Bíblia para memorizar. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias, capítulo 29, verso 13. Aplicações diárias, práticas. Separe um momento do seu dia para estar com Deus, sem pressa, sem pedido, só presença. Leia os evangelhos, focando em como Jesus se relacionava com o Pai. Inclua momento de oração silenciosa, de escuta e de entrega pessoal. Perguntas para meditação. Minha relação com Deus é pessoal ou religiosa? O que está me impedindo de aprofundar essa intimidade? Quais hábitos posso mudar para abrir mais espaço para Deus no meu cotidiano? Oração do coração. Pai, eu não quero apenas saber sobre Ti, eu quero Te conhecer. Não quero só Te servir, quero Te amar com verdade. Que o meu coração seja a Tua casa, que a minha alma Te deseje mais do que tudo. Ensina-me a estar contigo, não só quando preciso, mas porque Te amo. Aproxima-me do Teu coração, faz-me íntimo, faz-me filho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, estar aqui a meditação para esta manhã. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, no grupo do seu WhatsApp, para que alguém mais também possa tirar um momento de reflexão neste dia, junto do nosso Deus. É com prazer e alegria que mais uma vez compartilho com todos aqueles que se interessam com as coisas do céu. E que Deus, o Pai Celeste, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe, nos guarde, nos dê força de a cada dia nós procurarmos sermos mais íntimo do Pai e não só ser um religioso, não só participar de um sistema religioso, mas de ter um relacionamento íntimo com Deus e com a sua palavra. Não tem jeito de conhecermos melhor o Senhor a não ser também pela sua palavra, e o Senhor se revela para nós conforme o nosso interesse de buscá-lo de todo o coração, com toda a força, com todo o desejo. Ele disse que de maneira nenhuma ele lança fora
aquele que vai até ele. E diz um salmo ou um provérbio: aqueles que cedo me buscam, disse Deus, me acharão. Então, quem busca, achará, disse Jesus. Quem pede, recebe. E aquele que bate, a porta se abre. Então vamos praticar. Não vamos ficar só ouvindo essa palavra ou só lendo. O importante é praticar. Se batermos, a porta vai se abrir. Se buscarmos, vamos encontrar. E se pedirmos, vamos receber. Como disse Tiago, se pedimos bem, porque muitos pedem para ostentar, para humilhar os outros, depois de receber, para humilhar os outros, para querer ser melhor do que os outros. Então, muitas vezes não recebe, porque Deus conhece os pensamentos do coração. Mas se nós pedirmos para o nosso benefício e para nós beneficiar também o nosso próximo, para nós partirmos com o nosso próximo, diz a palavra de Deus que o Senhor se agrada muito daqueles que repartem, daqueles que têm compaixão do próximo, daqueles que amam o seu próximo como a si mesmo. Porque não adianta nós dizer que amamos a Deus e não amar o nosso próximo. É a Bíblia que fala. O apóstolo João disse: como podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos e não amamos os seres humanos a que vemos? Então o amor é a base de toda salvação, né? Então, queridos irmãos e ouvinte dessa meditação nesta manhã, vamos buscar a Deus de todo o coração, vamos servir ao Senhor, vamos viver o verdadeiro cristianismo. Não esse cristianismo que a gente vê por aí, que muitos, sem perceber, criam barreira com o seu próximo, um cristianismo que divide, um cristianismo que um quer ser melhor do que o outro, um cristianismo que não tem união. As denominações religiosas, muitas vezes, algumas não se unem. São aqueles cristãos que uns querem ser melhor do que o outro, uns não visitam o outro porque se acham. Esse não é o cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico fala em Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce também sobre a barba e desce sobre as orlas das suas vestes, né? Sobre a barba de Arão e desce sobre as orlas das suas vestes, porque ali é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Arão simbolizava o sacerdote, simboliza o sacerdócio, e o óleo era o óleo que era ungido os sacerdotes, né? É uma metáfora, esta palavra está dizendo que a união é como o óleo que desce e que vai ungindo e que vai fazendo o melhor. Glória ao nome santo do Senhor. Então, os que se dizem cristãos, isso, irmãos, não vamos
pôr barreira, vamos pôr amor. Só porque alguém não é da nossa instituição ou da mesma instituição que pertenço, já tem uma barreira. Muitos se sentem melhores do que outros. Mas vamos deixar essas barreiras de lado e vamos viver o amor, a compaixão, o respeito, a consideração pelos seres humanos, a quem todos foi Deus quem criou. E o próprio Jesus disse, em alguma passagem bíblica, ele disse assim: se saudardes somente os vossos irmãos, que recompensa tereis? Os pecadores e os publicanos também fazem o mesmo. Se amar só os vossos irmãos, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Então ele disse: se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entraremos no reino do céu. Por quê? Porque o Senhor Jesus observava que os escribas da época deles, escribas eram os homens que escreviam a lei, e os fariseus eram homens religiosos, homens muitas vezes extremistas, com as suas denominações, com o seu partido. Ele usava a religião tipo um partido. Tinha o partido dos fariseus, o partido dos saduceus, e ali eles não se uniam, né? Cada um queria ser melhor do que o outro. E o Senhor Jesus reprovou essas coisas. Isso não é o cristianismo de amor. Isso não é o cristianismo de paz. Isso não é o cristianismo de compaixão e de afeição para com o próximo. Então as religiões, elas criam barreiras, algumas, não podemos generalizar, algumas criam barreira. Eu não vou na sua igreja, o outro diz, eu também não vou na sua, né? Um convida o outro para ir na dele, ele não vai. Convida para ir na instituição dele, ele não vai. Então não se unem. Os que dizem que querem morar no céu, os que estão professando Jesus para cá e para ali, muitas vezes não se unem. E o apóstolo Paulo, em certa carta dele, em 9, de 1 aos Coríntios, capítulo 9, lá para o final, sabe, eu vou até ler aqui essa passagem bíblica, só para me encerrar. Eu tenho plano de fazer um áudio mais curto, mas vai vindo palavra, e a gente termina estendendo. Mas eu vou ler aqui um pouco desse 9, de 1 Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler a partir do verso 15. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se façam comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? O
Qual é a minha recompensa? É que, anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Agora é aqui que eu queria, começando do verso 19 mesmo. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeus, a fim de ganhar os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei, aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Então, o que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz, fiz-me de judeus para com os judeus, verso 19, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob a lei, sob a debaixo da lei, como se eu mesmo assim tivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Então, o que ele quer dizer aqui? Para os que viviam debaixo da lei, eu também me coloquei debaixo da lei, não estando ainda mais debaixo da lei, mas para ganhar os que estavam debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Então ele está dizendo aqui, para os que estavam sem lei, eu também me fiz como se eu tivesse sem lei, mas não estando sem lei, debaixo da lei de Deus, mas para ganhar os que estavam debaixo da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de todos os modos salvar algum. Então isso é uma sabedoria maravilhosa que o apóstolo Paulo está passando aqui. Isso aqui é um respeito para todas as pessoas. Ele está dizendo aqui nessa mensagem, ele se fez de fraco para ganhar os fracos. Ele se fez de tal para ganhar os tal. E assim por diante. Então, meus irmãos e irmãs, vamos nos apartar desses cristianismo que só dividem aqueles que professam Jesus na mesma intenção de agradar a Deus. Mas vamos para um cristianismo de amor, um cristianismo de paz, um cristianismo que respeita o seu próximo e que considera o seu próximo. Se alguém diz que é crente, se alguém professa Jesus, se alguém ama Jesus,
Não me interessa se ele é da nossa religião ou não, da nossa instituição ou não. Vamos considerar, vamos amar, vamos ser unidos. Isso não quer dizer que aquilo que nós não concorda, nós vamos praticar como ele. Talvez ele não entendeu da maneira que nós entende, ou nós não entendeu da maneira que ele entende. Mas isso aí Deus vai trabalhando em cada um, conforme a sua rica sabedoria e misericórdia de cada um, porque é Deus quem conhece as intenções, é Deus que conhece o íntimo do coração, é Deus que sabe o que cada um pensa, porque cada um segue daquele jeito, é porque as suas mentes está lá, né? Arraigada naquilo que ela aprendeu ou que ensinaram para ela. Ela não tem ainda um outro ponto de vista, ou ela ainda não observou. Quer ver? Só fazendo aqui uma comparação rápida. Às vezes tem gente que precisa de um óculos para ele olhar melhor. Isso é uma metáfora que eu estou fazendo. Então, alguns não precisaram de óculos. Eles olham perfeitamente, mesmo sem pôr um óculos. Mas outros já estão limitados por causa das suas vistas, que estão afetadas com algum problema. Então, é preciso ele ir no oculista, comprar um óculos, para que ele veja melhor. Então, irmão, tem pessoas assim espiritualmente também. Ele não está vendo direito. É preciso do oculista celestial, Deus, pôr nos olhos dele um óculos espiritual, para que ele veja os mistérios das Escrituras. E quando o Senhor ajuda ele, se ele amolecer o coração, porque tem gente também que endurece, tem gente que não quer ver, tem gente que não tem interesse, tem gente que está buscando só os seus próprios interesses, eles não observam o interesse da palavra. Quando a palavra esbarra, por exemplo, naquilo que eles não praticam, ou que ele está fazendo diferente, e a palavra ou algum mensageiro chega e diz para ele, vamos ler essa passagem da Bíblia, porque parece que você está entendendo errado. Tem gente que fica brabo, ele não quer ler a Bíblia não. Ele foge, ele se estriba, ele não quer ler a palavra. Então, esses observadores, dessa forma, eles são difíceis de compreender. Foi bem por isso mesmo que o Senhor Jesus Cristo falou por parábola. E quando ele falou por parábola, alguém perguntou, Senhor, por que o Senhor fala por parábola? Aí o Senhor disse, para vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, tendo olho, vê, mas não compreende, ouvido, ouve, mas não entende, porque o coração desse povo está duro. Eles ouvem de mau grado, eles não querem ouvir. Então, o que significa isso? Para quem quer ouvir, para quem tem interesse na verdade, para quem a palavra diz assim, o salmista diz, a tua vara e o teu cajado me consola. Para quem ama a vara do Senhor, o cajado do Senhor, isso significa, é a vara do Pai, né? A tua vara e o teu cajado me consola. É a vara da correção. Significa correção. Mas aqueles que endurecem o coração, que não querem ver nas Escrituras, que valoriza mais as suas denominações do que a palavra,
A esses é escondido os mistérios do reino do céu. Foi isso que Jesus quis dizer, foi isso que ele disse. Para vocês é dado, porque vocês ouvem de bom grado, vocês querem, vocês perguntam, mas para eles não. Eles ouvem de mau grado, eles não querem. Eles querem seguir as suas instituições religiosas. Então, o que é que nós temos que seguir? É instituição religiosa, é sistema denominacional ou é a Bíblia? É a Bíblia, irmão. Nós temos que seguir, é a Bíblia, é a palavra. A palavra é a autoridade. Um dia desse, só para me encerrar esse vídeo, porque senão ele já vai ficar comprido do mesmo jeito, porque eu falo muito, irmão. A palavra é tão doce. Agora eu terminei de ler os Salmos. O Salmo 119, 176 versículo. E eu marquei quanto minuto eu ia gastar para me ler esse salmo. Eu gastei 34 minutos, não lendo correndo, mas lendo normal. 34 minutos no Salmo 119. Então, irmão, é isso aí. Então temos que servir a Deus e ter a palavra como suprema, autoridade suprema na nossa vida. A palavra, os ensinos de Deus. E olha, quando nós não entendermos direito e chegar alguém dizendo, não, eu vou te explicar essa passagem bíblica, vamos ser educados, irmão. Vamos mostrar a educação e o amor e a paciência. Senta com a pessoa, diz para ele, me explique, e vamos pensar junto, vamos desgustar junto da palavra. Agora, se ele quiser me explicar errado, aí eu preciso deixar e seguir a palavra. Mas o que eu quero contar, um dia desse conversando com um líder supremo de uma instituição religiosa, a primeira coisa que ele já veio falar para mim, eu ia conversar com ele alguma coisa da palavra, a primeira coisa que ele já veio perguntar para mim é de que religião eu era. Eu falei, não, eu não tenho religião, eu não tenho instituição, o meu assunto é evangelho, é Bíblia, é a palavra de Deus. Ah, não, você tem que ter uma igreja, porque não sei o quê. Aonde que a Bíblia está dizendo isso? Nós temos que ter a Deus, nós temos que ter o Senhor na nossa vida. Porque a instituição tem muita aí, cada uma fazendo do jeito que aprendeu lá, né? Tá, mas para resumir, aí ele não quis aceitar o que eu queria dizer para ele, o que eu queria falar com ele. Ele já disse, foi assim, eu tenho 71 anos de idade, eu tenho quase 50 que administro uma igreja, essa igreja, que é uma instituição, que eu ouvi ele falando que já tem mais de 1.600 igrejas que ele administra, que ele está na liderança. E falou desse jeito, eu tenho quase 50 anos, ou seja, ele quis assim se exaltar, foi o que eu pensei, né? Aí eu falei só assim para ele, olha meu senhor, o senhor pode ter essa idade aí, mas essa Bíblia que está na sua mão, ela tem aí, parte dela tem mais de 2.000 anos, que é o Antigo Testamento, e parte dela tem quase 2.000 anos. Ela é mais antiga do que nós juntos, então a autoridade está nela, e não em nós humanos, porque senão nós vai pôr a nossa idade, e a Bíblia está, a palavra está milhares de anos na nossa frente. Ela é que tem que ser soberana na nossa vida. Mas muitos não entendem a palavra, é porque não tem prazer na palavra. Eles querem se estribar nas suas denominações, nos seus líderes, nos seus mestres
e deixam a palavra de Deus de lado. Então vamos pôr a palavra de Deus com uma supremacia na nossa vida. Ela é a soberana, ela é a poderosa. A ela devemos toda a glória, toda a honra, toda a reverência à palavra de Deus. Não é ao nosso líder, não é a um homem comedor de feijão igual nós. Porque todos nós somos comedores de feijão, temos nossas limitações, nossos erros, precisamos da palavra para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Vou parar por aqui. Então, para finalizar, coloquemos a palavra acima de tudo. Lembremos do Salmo 138, no verso 2. O Senhor exaltou a sua palavra acima de todo o seu nome. Por isso que fica grande meus vídeos. É por isso. Porque vai vindo. Vou ler só esse versículo e pronto, para encerrar. Eu falo que vou encerrar e ainda continuo. Mas olha aqui. Salmo 138, verso 2. Voltando para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Amém. Pois engrandeceste acima de todo o teu nome e a tua palavra. Amém. Que a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor do Pai esteja com todos nós, para a glória de Deus, Pai. Amém. Deus seja sempre louvado. Amém.